Rio Grande do Sul é que está gritando. Débora Alfano e Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, a gente vai atualizar ao longo do Band News no meio-dia todas as informações sobre a situação no estado, como é que está neste momento, as projeções. O clima tende a piorar, vai ter mais frio, vai ter chuva. Então, é aquela história, a gente está acostumado a ver desastres naturais que surgem de uma hora para outra, fazem um estrago, pode ser maior, pode ser menor, e você logo consegue fazer a contabilidade do estrago e fazer um cálculo. O cálculo da reconstrução. Caíram tantos prédios, tantos desabamentos, tantas casas, e você consegue fazer uma reconstrução. O cálculo da reconstrução. A situação no Rio Grande do Sul não permite nada parecido. 80% dos municípios foram atingidos de alguma forma pela chuva. Quanto? Como? Quais são os equipamentos que foram destruídos? O Rio Grande do Sul tem 305 hospitais. O Rio Grande do Sul tem quase 6 mil farmácias. São 13 mil escolas. A gente tem que pensar o seguinte, carros foram destruídos. São 7 milhões e 800 mil veículos. Claro que não foram destruídos 7 milhões e 800 mil veículos. Estou falando de moto, estou falando de ônibus, estou falando de caminhão, de carro. 3.200 postos de gasolina. Quando você conversa com os donos de postos de gasolina, vê a entidade, ela diz que a maioria está funcionando, mas é a maioria. Tem pelo menos uns 80 que estão em situação complicada. 6.500 padarias, 45 mil indústrias, 6,5% do PIB do Brasil. 3 milhões e 400 mil casas, não prédios. Prédios, apartamentos são 800 mil. Esse é o Rio Grande do Sul, em alguns números. E a gente sabe que tem 17 hospitais fechados, pelo menos a última contabilidade, 17 hospitais fechados. Se você fizer um cálculo simplificado, você vai ver, e o último número que saiu fala em pelo menos 100 mil casas que precisam ser refeitas, porque foram destruídas pela chuva. Pelo menos 100 mil casas. Nós temos 3 milhões e 400 mil casas, 100 mil casas. Quanto custa refazer uma casa? Primeiro que a gente tem que limpar o que tem lá. Ontem a gente pôde ver as primeiras cenas das cidades que foram destruídas pela água e que a água baixou. Então foi possível andar pelas ruas. E quando você vê as imagens, olha, parece uma implosão. Onde havia uma casa, há um monte de material de construção empilhado. Tem madeira, tem cimento, tem tijolo, tem porta. Como é que você limpa isso tudo? E você tem que limpar, não é uma casa, 2 casas, 10 casas. Você tem que limpar centenas de milhares de casas que você tem que tirar tudo aquilo. Onde havia um terreno, hoje tem uma quantidade de entulho que você tem que tirar. Teve contaminação, não teve contaminação, onde tem posto de gasolina pode ter contaminação, não tem contaminação. Aí você vai reconstruir. Como é que você vai arrumar gente para reconstruir 100 mil casas? Por isso o governador Eduardo Leite falou em Plano Marshall. É realmente um pós-guerra. Realmente é um pós-guerra. E quando você calcula de forma simplificada, nós podemos errar no cálculo, não dá para fazer cálculo, mas 100 mil casas, imaginando que uma casa custe 200 mil reais, que não é, porque tem casas de todos os valores, mas vamos fazer um cálculo de 200 mil casas só aqui. Nós estamos falando de 20 bilhões de reais só para fazer as casas. Imagina a dificuldade de achar material de construção, imagina a complexidade, o que aconteceu com o terreno, com a fundação, com a porosidade, com a qualidade do solo. Então, é um estrago monumental. Quantos automóveis foram destruídos? Né? Não dá para ter uma ideia, mas a gente viu imagens de automóveis colocados, parece que foram colocados com a mão, virados de ponta cabeça, apoiados numa árvore, apoiados num guarda-reio de estrada. E as estradas? Quantos pontos de interrupção são totais e é preciso fazer a reconstrução daquela estrada? O que é reconstruir aquele pedaço de estrada? Então, qualquer número que a gente apresente, qualquer número que se apresente,
ele é pequeno diante do estrago. Então o governo federal falou em liberação de R$ 1 bilhão. O governo do estado, apertando aqui e ali, falou em 200 milhões de reais. É nada, é só o começo, claro, é o que dá, mas é só o começo. Então, 1 bilhão e 200 mil reais, mas não chega a fazer cisco, né, arranhãozinho naquilo que se precisa fazer. O Rio Grande do Sul, um estado com uma dificuldade financeira brutal, tem uma dívida de 93 bilhões de reais, que é quase 2 vezes o que o estado arrecada em impostos, é uma barbaridade, 2 vezes a receita na forma de dívida. O pagamento da dívida está suspenso, mas isso não alivia o governo em grande coisa. O governo vai com isso deixar de pagar 800, 900 milhões de reais por ano. Veja o número, 900 milhões de reais. É uma barbaridade para o governo, é um número extraordinário para o caixa do governo, mas é nada diante da dimensão desse estrago. Nunca se viu nada parecido. Eu disse aqui que na quantidade de municípios, 80% dos municípios, a gente só teve números deste tamanho em seca. 80% dos municípios de um estado atingido, 80% de uma região no Nordeste atingida, né? Região Nordeste, um pedaço do Nordeste atingido, e você tem prejuízo com a morte dos animais, você tem muito prejuízo. Mas as casas continuam lá, do jeito que são, se as casas são precárias ou não, continuam como estão. Aqui foram as casas embora. Foram farmácias, foram padarias, comércio, a gente tem as pontes, como eu falei, as casas, tudo para reconstruir. E nesse período, como é que ficam os empregos? Como é que ficam as crianças para poder estudar, né? Como é que fica a manutenção dos abrigos? São muitos abrigos, são problemas. Você passa a ter um convívio de muita gente no espaço pequeno, que para a sobrevivência é essencial que estejam no lugar seco, protegidos da chuva. Mas não é só o abastecimento básico mesmo, com água, com comida, com material de higiene e limpeza, isso é fundamental. Mas isso é a sobrevivência. Então você imagina, por exemplo, uma família que talvez tivesse um dinheiro guardado, e esse dinheiro guardado para cuidar do futuro, para cuidar da aposentadoria, cuidar de futuros investimentos, alguma coisa que fosse preciso fazer, esse dinheiro vai ser usado para que a família possa voltar a ter algo parecido com o que tinha e fica sem nada, né? Então, o que acontece com os móveis? É tudo de embrulho, tem que trocar. Onde há tecido, onde há madeira, tudo tem que trocar. A geladeira, o fogão. Não é que a água baixa e só molhou, dá uma secadinha. Não, é a destruição. E isso a gente não está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver numa região quando acontece de forma muito concentrada. Rio de Janeiro, né? As cidades serranas conheceram um desastre absurdo, né? Deslizamento de terra, destruiu um monte de casa, um negócio horroroso. Mas com este tamanho a gente nunca viu. Então, é claro que agora é um momento de solidariedade, ainda a gente está falando em resgate, a gente está falando em tirar pessoas que ficaram em áreas, resolveram ficar em casa, até porque o pior do ser humano apareceu, ao lado do melhor do ser humano. Então, quando você tinha ali a rede de solidariedade, tinha saqueadores, bandidos, assaltando casas fechadas, prédios, uma coisa absurda. Então, além disso, um custo do resgate, cada bote um policial armado para poder ajudar as pessoas, nós estamos ainda nessa fase. E a orientação dada para que as pessoas saíssem de Porto Alegre, por exemplo, para ir em direção ao sul do estado, outros lugares, também complicou agora, porque a previsão do tempo não ajuda a leitura do que vai acontecer com o sul do estado. E mesmo lugares onde a água já baixou, chance de chover é grande. Então, é um desastre em câmera lenta, porque ele vai correndo dias e dias e dias, e a água sobe, a água baixa, e as pessoas dependendo de socorro. Mas o Estado vai ter que ser reconstruído. Essa reconstrução vai ter que ser feita com racionalidade. Claro que alguém vai dizer, mas se todos voltarem para os mesmos lugares,
nas mesmas condições, numa possível chuva que aconteça de novo, semelhante a essa, vai produzir um estrago grande, sim. Então, as cidades vão ter que se repensar. Não dá para simplesmente tirar as pessoas do lugar onde elas moravam e mudar para outro lugar, porque não tem outro. Que outro lugar? Vamos entrar em propriedades rurais? Que outro lugar que está vazio? Não tem lugar vazio no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul ou é uma cidade, ou então é a mancha rural, com produção agrícola. Como é que vai fazer? E tem essa componente da produção agrícola. O estado com a produção de arroz essencial para o Brasil, 70%, 80% do arroz produzido ali, boa parte já tinha sido colhida, como lembrou a Juliana Rosa conversando com a gente, mas teria que escoar, não consegue escoar, então já estamos falando em importação. Você tem o gado, você tem outras culturas, então o tamanho do estrago do ponto de vista econômico é brutal. O Rio Grande do Sul não vem de uma fase boa econômica que vai surpreender, portanto, negativamente. No ano passado, o PIB brasileiro cresceu 2,9% e o PIB no Rio Grande do Sul cresceu 1,7%. No ano anterior, o PIB do Rio Grande do Sul caiu 5%. Então, não vem de uma fase boa. E ele tem um impacto grande na economia do Brasil, na ordem de 6%. Então, de tudo que a gente faz, 6% tem a ver com o Rio Grande do Sul. Se o Rio Grande do Sul entra num processo de retração econômica, porque essa reconstrução pode produzir um estrago, seguramente vai produzir um estrago na economia do Estado, todos vão pagar. O gaúcho vai pagar e os brasileiros de outros estados também vão pagar. Então, esse cálculo da reconstrução tem que ser feito com muito cuidado, muito critério, muita seriedade, mas pode ter certeza que vai passar da casa de dezenas de bilhão. Não é 1 bilhão, não são 2 bilhões, é muito dinheiro. E é um dinheiro que o Brasil não tem, mas vai ter que arranjar, de alguma maneira, para financiar as pessoas, para que as pessoas possam ter uma vida semelhante à que elas tinham antes desse desastre natural, incluindo aí sistemas de prevenção, porque não adianta nada montar a casa, preparar a casa, reformar a casa, reconstruir a casa e daqui a pouco uma nova chuva põe tudo a perder. Então, as cidades no Rio Grande do Sul vão ter que pensar de alguma forma em como evitar que isso volte a acontecer. Isso também tem um custo, é um orçamento da Defesa Civil, é dinheiro que tem que brotar de todo canto, é um trabalho muito grande, a gente vai ver em Brasília como é que está essa discussão também. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.